Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite aí, vocês que estão aí, tá? Espero que esteja bem, tá, pessoal? Se tiver em alguma situação difícil, tá, pessoal? Peça ajuda, tá? Peça ajuda para que você melhore, tá? A sua caminhada aqui da nossa consciência, né? Porque a gente está aqui, nossa consciência está fazendo uma caminhada por um certo tempo, né? Que depois a gente vai deixar essa realidade, tá, pessoal? Entende, pessoal? Mas graças a Deus, tá? Graças a Deus, a gente ainda está aqui, acordamos nossos olhos, então é uma oportunidade, né? Da gente continuar, né, pessoal, o nosso processo de evolução dessa consciência, tá? Entende? Estamos aí falando aí de o tema, né, pessoal? A gente já tá a gente vai para a terceira parte, né? A gente falou a primeira, a segunda, agora parece que vamos para a terceira. Que é o que o tema, pessoal? Tá? Mas antes de falar do tema, tá? Dar a introdução aqui sobre muitas coisas que eu tenho visto, observado, tá, pessoal? Que as pessoas, como é que se diz? Ainda estão naquele, ainda tem um sono. Algumas estão começando a despertar, a compreender. Por exemplo, esse tema que eu estou falando aqui, pessoas que nunca ouviram, ela não vai entender nada por um certo momento, mas quando ela for caminhando, tá? Ela for crescendo a consciência, ela vai entender esse vídeo que a gente está fazendo, essa série. Por isso que eu falo, não é só 60 minutos um vídeo que você vê meu, aí você tira a conclusão de tudo. Ah, é assim, é assado. Não é, pessoal, tá? Você tem que ir assistindo, você tem que ir analisando. Analisando o meu espírito, analisando a forma que eu estou passando. Você tem que analisar o conteúdo que eu estou passando. Você ir lá pesquisar, você ficou interessado e diz, não, isso aí é interessante. Aí vou saber se isso é verdade mesmo, que irmão soma. Você ir pesquisar, então você tem que ser assim. Uma pessoa que está procurando a verdade, ela faz isso. Uma pessoa que não está procurando, ela não vai nem querer saber. Pelo a, como é que se der, o nível de consciência dela, ela já julga você e vai embora, pessoal. Não fica no meu vídeo, tá? Porque ela já faz o julgamento dela, segundo a consciência dela, e vai embora. Outras pessoas não estão cavando mais fundo. Então, a gente tem que cavar mais fundo, tá? Não ficar aí com esse Deus superficial aí que muitas religiões trazem, não, tá? A gente tá cavando fundo mesmo. Então, quando a gente cavando, vai achando coisas, às vezes, que a gente não gosta que apareça na nossa vida, mas vai aparecer, tá? É importante para que a gente veja e a gente melhore esse lado que como é Carl Jung, né? Ele fala que é o nosso lado sombra, aquela parte mais escura, né? Frequências, energias mais densa, tá? Que a gente não gosta. Então, e a gente precisa ter o controle disso. Então, você precisa ter conhecimento disso e ter o controle dessas energias, tá, pessoal? Porque tudo é energia, né, pessoal? Então, queria falar isso, né, dessa introdução, falar também, nossa, pessoal, que a meditação agora chega, me relaxou, estou bem relaxado assim, tá? Foi o momento que a gente entra no silêncio, tá, pessoal? Ainda bem aqui tá uma calmaria, então isso ajudou também, né? E eu falei ontem, foi o som do mar, ele já foi criado pelo Criador para
ele tem uma onda, né, que vem, bate, é o som que sai dali, é uma transferência de vibração, tá, pessoal? Que começa a relaxar o corpo da pessoa. Vai para você ver, pessoal, na praia assim, ande, pise o pé na areia, ouça aquele som do mar. Aquilo traz um relaxamento muito bom. Pessoas que estão com ansiedade, depressão, tá, pessoal? É aconselhável sempre que puder estar nesse ambiente assim, né? Não ambiente cheio, mas vazio, onde você escuta o mar, pisa o pé na areia, tá? É bom pessoas que estão com essa frequência para que vá mudando aquela frequência que você tá saindo, tá? É uma coisa terapêutica também, tá? Para essas pessoas que estão sofrendo isso de ansiedade, estresse, né? Depressão, ele ir nesses ambientes, a praia, né? O lugar verde, né? Que tem um rio, lugar tranquilo. Então, isso é muito bom porque isso vai ajudar a pessoa a sair daquela frequência e ir mudando os pensamentos, né? Porque a pessoa que está no depressão está no passado, que a pessoa que está pensando no futuro, a mente dela, ela está com ansiedade e estresse. Entende, pessoal? Então, trabalhar esse lado, tá? Vocês que têm esses problemas, tá, pessoal? Então, vamos tomar aqui um golinho de chá, né? Para minha voz não ficar muito rouca. É muito bom. Muito bom. Tem um gosto, do teu gosto muito bom, tá, pessoal? Mas é bom para o funcionamento do corpo. Então, dados essa introdução, vamos agora para o nosso tema que a gente começou a falar, tá, pessoal? É o tema. Como é que se diz? O tema que a gente está falando é o que é. O que é, né, pessoal? O que é, cadê, aqui? O que é o silêncio espiritual? Então, pessoal, o que é que a gente tem visto aí na primeira e segunda parte que a gente gravou desse vídeo, não foi? A gente agora estamos gravando aqui a terceira parte, né? E por que temos que estar nesse estado interior, né? A gente tem que vibrar aí nesse estado interior. Porque quando fala estado, tá, pessoal? Vou repetir aqui para não pessoas novas aqui não confundir. Estão falando estado. Estado significa um estado de consciência que você está vibrando. Então, a gente precisa estar nesse estado de silêncio interior, que é um estado de consciência interior que a gente está vibrando. É o que ele fala aqui, ó. O silêncio espiritual é um estado interior de calma, reflexão e abertura para a conexão com o divino. Então, por isso que eu coloquei, por que temos que estar nesse estado? Por quê? Porque é um momento de calma, de reflexão que a sua consciência está experimentando e uma abertura para com a conexão com o divino. Então, com esse Deus invisível, com Deus Todo-Poderoso. Então, é nesse estado que a gente se conecta com o Criador, pessoal. Se você não tiver entrando nesse estado de consciência, de frequência, você não vai se conectar com o Criador. Porque a maioria, tá, pessoal? Pensa que vai se conectar que se ele ir para alguma religião, se ele tá participando, se ele faz algum ritual, se ele aceita Jesus, se ele se batiza na água, se ele é catequizado, né? Igreja Católica, os espíritos também, se você estiver lá na reunião com os espíritos, ele acha que é assim que você se conecta com Deus, tá, pessoal? E não é, tá, pessoal?
Esse é o engano que tem por aí. Então ele fala, esse estado de silêncio é uma atitude interna. Então, da sua consciência, não tem nada a ver de quietude, alerta, receptividade que permite a conexão com dimensões mais profundas do ser e a percepção da realidade espiritual. Então, quando você entra como é que se diz, na conexão às dimensões mais profundas do nosso ser, você vai começar a perceber realidades espirituais, né? Entende, pessoal? Então, por isso que a gente tem que ir se aprofundando. E você vai perceber, tá? Não tome susto não se você perceber uns espíritos, alguma coisa, né? O mentor falar com você, o anjo, alguém tocar na sua perna na hora que você estiver meditando. Isso já aconteceu, pessoal. Já aconteceu que a gente vai ser tocando assim, subindo na minha perna, fazendo carinho aqui nas costas também, né? Você chega a sentir aquele carinho, então, é o espírito aí. Mas só que esse espírito eu sinto que quer trazer coisa boa para mim. Depois que ele passa assim, a mão, passa. Aí parece que está tirando algo, né? Aí eu sinto mais melhor, sinto mais leve, tá, pessoal? As nossas energias que a gente pega por aqui, então, tá? Os espíritos evoluídos estão trabalhando para que o nosso ser fique equilibrado, tá? Eu já sinto isso várias vezes, tá, pessoal? Quando eu medito, tá? Não é todas as vezes, mas várias vezes que eu entro nesse assim, estado mais introspectivo, acontece essas coisas, tá? Alguém tá lhe acompanhando, aí você vai falar, alguém tá lhe acompanhando, irmão, né? E aí, pessoal, entende? Então, a gente vai perceber realidades espirituais, tá? Muita gente percebe. Então, foi isso que a gente viu na primeira, segunda parte, né? Agora a gente vai para a terceira parte, que é, a gente parou aqui na pergunta, por que temos que buscar esse estado de consciência e vibração na nossa vida? Porque o silêncio espiritual, tá, pessoal? Ele é um estado da nossa consciência, está vibrando, né? A nossa vida. Então a gente está emanando essa vibração. Por isso que o desperto, tá, pessoal? Ele é, como é que se diz assim? Não forçado. Ele é instigado a entrar nesse silêncio espiritual. Você vê quando a pessoa desperta, ela vê se ela gostava de multidão, se ela gostava de sair, se ela tinha isso, ela já começa a mudar o comportamento dela. Ela não gosta de multidão, ela não gosta de sair, ela fica mais reservada em casa, igual a mim, tá? Entende, pessoal? Então, isso acontece porque está havendo uma mudança no seu ser, tá, pessoal? A sua consciência entrou em outra vibração. Porque quando a gente. Aí, chega eu espirrei, tá, pessoal? Quando a gente não é desperto, está na vibração aí, fazendo a vontade da carne, as coisas, tá? A nossa consciência está vibrando ali no ego, tá? A gente está procurando, tá? Como a maioria das pessoas estão, tá procurando isso, mas o despertar é para isso, por isso que o despertar da consciência é para você ter interesse de buscar essas coisas espirituais. Você vê aqui, tem pessoas aqui que não buscam aqui meu vídeo. Porque ela não entende, ela não tem interesse dessas coisas, tá? Ela, às vezes, ela é coisa, vai buscar coisa religiosa. Entende? Ela não tem interesse, ela não presta atenção, não tem aquela, nossa, de buscar o conhecimento, de estar meditando, de estar orando, de estar em um lugar mais
tranquilo. Ela não está buscando, está buscando a coisa mesmo do ego, a agitação. Elas estão buscando assim, pessoal. Por isso que temos que buscar esse estado de consciência e vibração em nossas vidas. Às vezes a gente desperta e a gente tem que manter essa vibração. Isso que é difícil, a gente se manter na frequência, tá, pessoal? Da verdade. Isso que é difícil. Despertar, a gente desperta. Mas o negócio é a gente conciliar a nossa vida aqui com essa frequência aqui nessa realidade. Isso que é o difícil da gente, tá? Essa é a minha dificuldade, a minha, a sua também. É a nossa dificuldade. Então vamos nos abraçar e chorar junto na nossa, na nossa dificuldade, tá, pessoal? Por isso que a gente precisa um do outro, pessoal. Uma da frequência do outro. Então, eu estou passando essa frequência para você, para ajudar vocês, tá? Na sua jornada aqui da sua consciência, ajudar vocês. Porque vocês são meus irmãos espiritual. Então, se Deus me deu esse talento, dom, esses conhecimentos, essa coisa, Ele despertou minha consciência, é para ajudar vocês. Esteja aonde você estiver, a espiritualidade vai fazer com que você assista meu vídeo, tá? Então, por isso que eu estou me dispondo, tá? O meu conhecimento, tanto de psicologia, de psicanálise, de espiritualidade, das escrituras, né? Será que eu tenho conhecimento das escrituras, pessoal? Vocês viram aí? A gente lê as escrituras, é maravilhoso, né, pessoal? Para a nossa consciência. Entende? Então, aí o que é que ele fala mais, pessoal? Para responder essa pergunta, né? Que temos que buscar essa vibração. Ele fala, por que assim? Porque vivemos em um mundo saturado de ruído. Então, a gente chega final de semana agora, pessoal, o que tem de zoada, tá? A maioria, você vê como as pessoas estão na semana, tá tudo calmo, elas vão trabalhar, tá? Vai. Aí chega final de semana, tá aí, faz a churrascada, a comelança e tal, e zoada. E sabe, pessoal, para aliviar o processo da escravidão que essas pessoas estão passando, que a Matrix colocaram, tá? As pessoas pegam energia bastante negativa no seu trabalho, nas coisas, então, para eles desestressarem, eles fazem isso. Então, coloca entorpecente, álcool, várias outras coisas, e fazem isso pensando que vai melhorar a situação dele. Mas não vai, tá, pessoal? Então, a maioria das pessoas a consciência deles estão tendo esse tipo de comportamento. Olha aí, pessoal, agora no seu bairro, na sua cidade, se as pessoas não estão agindo assim. A maioria, tá? Tem a minoria como a gente que às vezes não sai nem de casa, fica mais tranquilo, ouve música mais tranquila, né? Entende? Como um dia de domingo, faz de conta que aí é cedo. Você já viu essa? Onde será que eu gravei essa música aí, pessoal? Se eu não gravei, eu vou gravar tocando aí o violão, tá? Pra você. Tudo vai ficar por conta da emoção. Então, o dia de domingo, né, pessoal? Então, ele disse, vivemos em um mundo saturado de ruído. O barulho constante da cidade, o fluxo interminável de informação. Então, olha quantos barulhos vem, tá? E distrações tecnológicas nos cerca a todo momento. Então, olha de onde vem esses ruídos, esses barulhos. Vem da cidade, né?
os ambientes, o fluxo interminável de informação. Então, um barulho que a gente absorve, que é através das coisas eletrônicas, televisão, computador, aqui no celular. Então, a gente vê notícia. Então, isso também é um ruído dentro da gente. Por isso que eu deixei muito de assistir, tá? Essas coisas na televisão. Às vezes, quando eu vou ver alguma notícia, é uma notícia lida, sabe? Que eu vou lá e leio o assunto. Às vezes eu vejo vídeo, às vezes de vez em quando também eu vejo vídeo, tá? É para que eu não entre nesse barulho, tá, pessoal? Tanto das distrações tecnológicas, né? Nos cerca a todo momento. Então, estamos cercados, fazendo com que a gente não busque essa consciência, nesse estado de consciência, essa vibração. Foi preparado o prato especial da Matrix. É um prato especial para que você se distraísse a sua consciência e não entrasse nesse estado, né? Esse estado de consciência e vibração que é o silêncio espiritual. É isso, pessoal. Então, todas as coisas aqui estão trabalhando contra a gente. Por isso que sempre busque coisas que o Criador preparou para a gente, tá? Então, coisas naturais, né? Como o som do mar, a natureza, tá? Esses ambientes, porque são coisas naturais que beneficiam a nossa vibração espiritual. Barulhos aí, tá? Então, música, tá, pessoal? Por isso que eu tô cantando aqui algumas músicas, tô gravando um vídeo, porque o meu violão, eu afino ele na frequência de 432 Hz, para que eu passe essa vibração para você, uma vibração de equilíbrio, né? Que essa vibração é uma vibração de equilíbrio. Então, por isso que eu canto música, porque você aí ouve música, tá, pessoal? Vai ouvir a música e aquilo vai equilibrar você. Porque o meio musical está todo corrompido, tá, pessoal? Eu sinto muito em falar isso aqui. Tá? É mesmo, irmãozinho. Poxa, eu escuto aqui, eu digo, tá tudo corrompido, pessoal. A gente, agora que é desperto, precisa ir trazendo uma nova frequência, uma nova música, né? Afinar nossos instrumentos, violões, né? Instrumento que você toca nessa frequência de 430, para que a gente vai equilibrando o ser das pessoas, tá? Porque a música era para fazer bem para a gente, tá fazendo mal, pessoal. Tem pessoas que caem em depressão por ouvir certo tipo de música. Não é fácil, tá? Mas é isso. Aí ele fala, essas agitações incessantes não apenas ocupam nosso sentido, mas também afeta profundamente a nossa vida interior. Então, afeta a nossa alma. Ela não só afeta o nosso sentido, né? Dor no ouvido, a dor de cabeça, né? Não afeta essas coisas. Então, ela afeta a nossa alma. Então, afeta a vibração da alma aonde a gente está emanando. Por isso que a Matrix, ele sabia disso, é por isso que ele mudou a frequência, é por isso que eles deixaram as pessoas pobres de entendimento. Então, as músicas que as pessoas fazem aí não tem sentido. Porque a própria pessoa não está tendo sentido da vida. Aí faz uma música assim só para dançar, só para extravasar, tá? Então, música sem sentido. E pior de tudo que agora, tá? Tá entrando aí essa tecnologia do EA. Agora não vai existir mais músico, só é você fazer uma música, tá? Eu quero uma música assim, o EA vai lá, faz uma música, a letra, coloca a melodia, coloca o instrumento que você quiser, tá?
Mas essa música tá sem o quê? Sem vida, sem alma. Então, vocês vão ser alimentados música sem alma. Então, você não vai alimentar sua alma. Então é isso que ele quer. Quer matar sua alma, não alimente nada que alimente. Então, aproveite meu vídeo aqui, que é um alimento para sua alma, tá? As músicas que eu toco aí, alimenta, você sai com a alegria, a vibração, a satisfação. Porque futuramente, talvez isso não vai ter mais, tá? Tá sem alma. Então, tá acontecendo pior ainda do que aquelas pessoas que estão, como é que se diz? Daquelas pessoas que estão aí sem alma fazendo música. A música vai ser feita pelo EA agora. Se prepare, viu, pessoal? Porque coisa boa não vem por aí, tá? Aí ele fala, por isso, em meio a essa tempestade de estímulo, então, a gente está numa tempestade, a gente está passando uma tempestade aqui, tá, pessoal? De estímulo, fazendo com que a gente não entre nesse estado de consciência que é o silêncio espiritual. Por quê? Ele sabe, tá? O inimigo sabe que se você entrar nesse estado, você vai se conectar com o divino, com o Criador, com esse Deus invisível. Então ele não quer. Então ele prepara a massa, as coisas. Ô, menino com a faca aqui na mão, ó, rapaz. Ô, cadê essas pessoas aí, rapaz? Pelo amor de Deus. O Galfo, ele vai se furar com esse negócio. Meu Deus, pessoal, já começou aqui já cedo, tá? Entende? Vá lá, vá ver a sua mãe, olha ela indo pra rua. Vá. Entende, pessoal? Nossa, o menino pegando a faca ali, pessoal. Eu tomei um susto agora aqui muito grande. Então, ele diz que por isso, em meio a essa tempestade de estímulo, né, que a Matrix está fazendo, para tirar a gente desse silêncio, né, dessa vibração. Ele fala, o silêncio, ao invés de ser um refúgio, muitas vezes se torna algo desconfortável, algo que evitamos. Por quê, pessoal? Você viu que ontem eu falei, né? Tem pessoas que não suportam ficar num ambiente totalmente silencioso. Porque ela já está tão acostumada à vibração de zoada, a maneira como a humanidade tá aqui, e que quando ela entra num ambiente, ela fica num ambiente totalmente silencioso, aquilo incomoda ela. Ontem eu falei isso, não foi? Aqui, ó. Então é por isso que ele fala, o silêncio, ao invés de ser um refúgio para essa pessoa se tranquilizar, muitas vezes se torna algo desconfortável ela entrar naquele lugar de silêncio. É algo que evitamos. Então, muitas pessoas evitam entrar nesse estado de consciência por causa disso. Porque é um lugar de silêncio, um lugar. Então, isso assusta até a pessoa. Pior se ela entrar nesse estado e começar a ouvir um espírito, um ser falar com ela. Oi, tudo bem? Tudo bem, Samuel? Aí a pessoa se desespera, tá, pessoal? Então, tem pessoas que evitam entrar nesse estado. Ele fala, no entanto, é precisamente nesse silêncio que encontramos o caminho para uma vida espiritual autêntica. Então, é nesse caminho. Então, qual é a minha pergunta lá? Vou responder agora. Por que temos que estar nesse estado interior? Nesse estado interior de vibração. Por quê, pessoal? Ele fala aqui, ele responde.
Ele fala, porque precisamente nesse silêncio é que encontramos o caminho para uma vida espiritual autêntica. Então, para uma vida espiritual verdadeira, não a vida falsificada aí, como alguns religiosos estão tendo. Porque a vida espiritual verdadeira é aquela que você se conecta verdadeiramente com o Criador, tá? Você está conectado, você sente a vibração, você anda com Deus, você fala com Deus. A todo momento você está ali consciencialmente falando com Deus. Então você é uma pessoa espiritual, tá? Você está entrando nesse estado aí, você quer, entende? Então, é por isso que a gente tem que estar vibrando nesse estado, porque é o caminho da nossa consciência para uma vida espiritual autêntica. Ele fala, pois é nele, então, no silêncio, que é o caminho, né? Que nos encontramos verdadeiramente com Deus. Então, é nesse caminho que a gente encontra Deus verdadeiramente. É o engano que está aí, que você só vai, se você só vai ser de Deus, Deus já está com você, se você tiver em um templo religioso. É uma mentira deslavada. Deslavada, né, pessoal? Então, é uma mentira que está aí há muito tempo. E vocês estão vibrando nesse erro. Vocês vão ser atraídos por esses erros religiosos. Eu tenho que falar isso aqui, pessoal. Não tem outra pessoa falando sobre isso. Para dizer que tá tudo certo, tá tudo normal, você indo lá, tá tudo certo. E você sem a verdadeira conexão com o Criador. Você não entra, sua consciência não entra nesse estado de silêncio, você não vibra. Então você não se conecta. Então ele diz, pois é nele no caminho, né? Que do silêncio, que é o caminho da vida espiritual autêntica, né? É nele que nos encontramos verdadeiramente. Então, por que ele reforçou verdadeiramente? Porque é algo que está acontecendo verdadeiramente com Deus. É nessa frequência, pessoal. Você pode estar aonde você estiver. Se você estiver vibrando, Deus está ali, você está sentindo Deus. Você está tendo comunhão com Deus. Entende? Eu tenho que falar isso aqui porque para tirar um engano que já está há mais de 2000 anos aí na consciência das pessoas. Tá? Então, o que mais que ele fala? Ele fala assim, o silêncio é essencial para o diálogo com Deus. Então, é no silêncio ali, você entra, a sua consciência está vibrando nesse silêncio, então não tem nada tanto externo como interno seu, né? Sua emoção, sua mente, você está equilibrado. Então, é nesse momento que você, como é que diz? Você começa a ter um diálogo com Deus. Então, quem é que tem um diálogo com Deus? A sua consciência. Você começa ali. Então, essa é a oração que Cristo manda os discípulos fazer. Entre nesse quarto. Então, esse quarto de silêncio, é essa vibração. Entre nessa vibração, lá você vai ter um diálogo com Deus. Lá você, o Pai vai lhe ouvir e vai lhe retribuir a você aquilo que você pediu ali, que está segundo a vontade dele. Tá? Então, esse é o quarto. Não é quarto físico na hora que Cristo manda, entra no seu quarto. Ele está mandando você entrar nesse estado de silêncio espiritual. Tá, pessoal? Não é entrar nesse quarto. É esse estado de silêncio, é o quarto espiritual que Cristo está falando. É ali que você vai ter. Ele disse, assim o silêncio é essencial para o diálogo com Deus. Somente quando calamos as vozes que nos distraem,
podemos ouvir a voz de Deus que fala ao nosso coração. Então, somente quando a gente cala essas vozes, tanto externa como interna, aí a gente pode ouvir a voz de Deus, a gente pode ter um relacionamento com Ele. Quem? A sua consciência. Você é a consciência. Então você vai ter ela. Então você vai ouvir a voz de Deus que fala o quê? Ao nosso coração. Então, fala na nossa alma. Então aquela intuição está falando com a gente, Deus está falando com você, mas só que você não entende a linguagem. O problema é esse, né, pessoal? Que as pessoas não entendem a língua. É por isso que às vezes Deus tem que se manifestar através dos mentores, dos anjos, para trazer o recado para as pessoas. Às vezes usa até a outra pessoa que está na frequência para trazer o recado para ver se ela ouve. Porque a própria intuição, ela está afastada, então ela não consegue perceber Deus falando com ela. Entende, pessoal? Então, você vê como que esse estado, que é conhecido como silêncio espiritual, é importante a gente entender, tá? Aí ele fala, assim é no silêncio que encontramos Deus. Então, é nessa frequência que a gente encontra Deus, pessoal. Não é você indo, não é você indo para templos religiosos, não é isso, tá, pessoal? A gente foi enganado, tá, pessoal? Mas é isso, aqui do meu canal, eu tenho que tirar essas nuvens negras, esse engano da mente de vocês que estão aqui me assistindo. As outras pessoas, ela vai ter um momento dela. Do despertar da consciência, ela vai ter o momento dela, tá? Então, é nesse silêncio que encontramos Deus, que ouvimos a sua voz e que a nossa oração ganha profundidade. Então, não é aquela oração que muitos estão fazendo aí, reza, né? Fazendo repetições, né? Aí a maioria das religiões, tudo repetições. Tem uns até que grava e fica repetindo, gravado a oração, ouvindo a oração. Deus quer uma coisa espontânea. Você converse ali, sinceramente, profundamente com Ele, tá? Ele tá ali, Ele vai lhe ouvir, Ele tá aí na sua consciência. E aí vai ganhar uma profundidade, você vai começar a sentir, a cada palavra que você fala, você começa a sentir a presença de Deus na sua vida. É isso que Deus quer, tá, pessoal? Você pode estar onde você... Aí agora onde, se você está no seu quarto, aí agora você pode entrar em conexão com esse Criador. Aí mesmo. Aí eu preciso ir para algum lugar, irmão? Não precisa não, pessoal. Tá? Isso é conversa, tá? Agora, se você está com pessoas que é desperta, se ajunta para orar, então isso vai criar uma egrégora, vai se tornar melhor a força da energia da oração, da meditação, tá? Vai ajudar melhor ainda você entrar nesse processo. Entende, pessoal? Então ele fala, oração ganha profundidade. O silêncio é, por assim dizer, a atmosfera da oração. Então, esse silêncio, essa vibração que você está, é uma atmosfera que você está criando para você, né? É uma atmosfera da oração, para que você entre no espaço. É por isso que Cristo mandou entrar no quarto. Então, o quarto é essa vibração, esse estado de consciência. Cristo não está mandando entrar no quarto físico, não, pessoal. Na hora que ele fala, entre no seu quarto e ora ao Pai, que o Pai em secreto vê o que você tá falando. Ele está falando dessa frequência, dessa vibração que a gente é estado de consciência, que é esse silêncio espiritual, né?
Então, você cria uma atmosfera de oração é quando você entra nessa vibração. Quando você entra nesse estado de silêncio, você já começa a ter uma presença de Deus, você começa a perceber realidade espiritual. Aí você vem aquele desejo, você começa a orar, a falar. Pai, em nome de Jesus, Pai, graças a Deus. Então vem aquela emoção, você começa a chorar. Por isso que tem um momento aqui que eu estou na intimidade, pessoal. Começa a vir lágrimas, vem aquele choro, tá? Aquele choro incontrolável. Às vezes acontece isso. É por isso que, tá, pessoal? Se eu for gravar uma hora eu fazendo essas, chorando aqui, meditando, tá? Gravar isso para vocês me verem aí chorando, é uma coisa muito, né, pessoal, íntima minha, é minha e de Deus. Então, é uma coisa que a gente tem que estar, né, na vibração do silêncio no nosso quarto. Ninguém precisa ver isso, tá, pessoal? Então, você também tem que ter a sua experiência. Entende, pessoal? É isso, tá? Aí ele fala, o que mais? Por isto, né, este silêncio não é apenas a ausência de ruído externo, mas um silêncio interior, uma acalmar das preocupações e ansiedade que muitas vezes preenche nossa mente e coração, confiando a Deus. Então, temos que confiar em Deus, tá, pessoal? Então, ele diz aqui o quê? Que este silêncio não é apenas a ausência de ruído externo. Então, não é só a gente ir para um ambiente de silêncio externo. Mas e por dentro, como é que está você? Interiormente. Você... Olha o meu neto aqui, ó. Você estava com a faca na mão, né, rapaz? Olha lá, vai lá ver sua mãe, vá. Aí, ó, sua mãe como é que tá, ó. Entende, pessoal? Então, estava conversando com o meu neto aqui, tá, pessoal? Vamos voltar. Ele disse que não é só a ausência disso. Porque tem pessoas que vão para um lugar, um mato, vai para um lugar bem distante das pessoas, fica lá, mas por dentro a mente e o coração dela, então, a mente levando ela para o futuro, para o passado, né? A emoção dela ali totalmente desequilibrada, então você, se tiver assim, não entra no silêncio. Então tem que ser os dois, tanto o silêncio externo como o silêncio interior que a gente tem na mente e no coração. Você tem que estar equilibrado. Que ele fala, uma acalma das preocupações. Então, quando você está com esse silêncio, acalma as preocupações, a ansiedade. Aí, ó, vocês que estão ansiosos aí, tá? Que muitas pessoas, vezes preenche a nossa mente e coração. Então, muitas vezes essas ansiedades, essas estresses, essas preocupações vêm daquilo que está preenchendo a nossa mente e coração. Então, é por isso que a Matrix, ele afeta aí a sua mente. Então, ele vem com coisas daqui externa para você absorver, afetar sua mente e coração. Então, fazer com que você fique emocionalmente todo desequilibrado, a cabeça pensando em várias besteiras. Chegaram muitas pessoas aqui no meu canal assim, tá, pessoal? Totalmente a emoção, então pensando coisas erradas. Então, por isso que ele injeta isso na gente, tá? Mas o que é que a gente tem que fazer? Confiando a Deus. Então, confia, né? A gente tem que confiar a Deus esse processo que a gente está passando. É aí que a gente, quando entra no silêncio, a gente está confiando em Deus, tá? Então, você precisa trabalhar. Você está trabalhando o silêncio externo? Está buscando ambientes melhores? Graças a Deus. Então, está trabalhando também esse silêncio interno, que é o trabalho da sua, equilibrar sua mente, né? Deixar a mente no aqui no agora, equilibrar as emoções. Você tem alguma coisa, algum trauma, alguma mágoa no coração?
alguma coisa, trabalhe isso. Porque se você não trabalhar isso, você não vai entrar nesse estado de consciência e não vai se conectar com o Criador. Você não vai se conectar com Deus, pessoal. Eu sinto muito, você pode ir para qualquer templo aí, tá? Você não vai se conectar. Eu tenho que falar isso aqui, pessoal, tá? Para vocês tomarem consciência, tá? As coisas internas, você sabe quais coisas aí que está lhe afetando aí, vocês sabem, tá? Cada um vai ter que se examinar, é como a Bíblia fala, cada um se examine. Você sabe, então você tem que trabalhar isso. Você começar a ser sincero, eu tenho que trabalhar isso. Ah, como é, irmão Sobral? Então, peça ajuda. Coisas bem profundas, né? Como trauma, essas coisas, tem que trabalhar um processo mais longo. Para que você volte a entrar no estado de equilíbrio, estado de consciência, esse silêncio para você se conectar com Deus. Porque ele fala que é nesse silêncio é que você ouve a voz do Criador. É nesse silêncio, você ouve a voz de Deus. Tá? Porque se você não está nesse silêncio, você vai ouvir a voz até do inimigo, do engano. De muitos líderes que estão enganando vocês. Entende? Isso aqui é ouro para vocês, tá? O que eu estou passando aqui é ouro, tá? Tá certo, pessoal? Então, vamos lá? Vamos lá. As horas... Nossa, pessoal, para lá. Só tenho só 10 minutinhos. Vamos lá. Desses 10 minutinhos, ele fala... Esse estado de vibração, né? O estado do silêncio espiritual... esta relação profunda e silenciosa. É uma relação que está em relação profunda e silenciosa com Deus e é crucial para que passamos a escutar o que Ele deseja de nós. Então, você entende? Então, o silêncio, tá? Esse estado de vibração que a nossa consciência entra, é você estar na relação profunda e silenciosa com Deus. Então, é aquela relação silenciosa, aquela que você entra, você sente uma paz, você sente uma vibração. E ali, Deus começa a falar a seu coração. A intuição se torna bastante forte. Tá? Então, é nesse lugar, tá, pessoal, que a gente tem que vibrar. É a minha pergunta lá. Por que temos que estar... como é que se diz? Aqui eu coloquei a pergunta. Por que temos que estar nesse estado interior? Então, que é uma vibração, né? Porque é aí que a gente silenciosamente, Deus está falando com a gente. E ele fala, é crucial para que possamos escutar o que ele deseja. Então, se você não entra nesse, você não vai escutar Deus. Deus está falando com você, mas você diretamente você não percebe. Porque você está em outra frequência. Você entende que é rádio? Por exemplo, se a pessoa não sintonizar aqui no meu canal, ela não vai me ouvir. É assim mesmo. Então, você tem que enxergar para a estação da frequência para ouvir a Deus, a espiritualidade. Então, os espíritos evoluídos falar com você. Né? Porque às vezes tem muitos médios, tá? Que estão ouvindo espíritos de enganadores. Que diga aí os espíritos aí, né? Que tem bastante médio aí, que a maioria deles, os espíritos enganadores que estão, como é que se diz? Eles estão entrando nessa frequência. Por quê? Ele tem que entrar nesse estado de consciência para entrar numa frequência elevada para que seres elevados venham a entrar em comunicação com ele. Não seres de baixa vibração.
Isso acontece muito, tá, pessoal? Principalmente no meio, tá? Dos espíritas aí, tá, pessoal? E é o maior cuidado que tem que ter, tá? Porque não é toda hora, tá? Que o mentor vem trazer recados, os anjos, não é toda hora, tá? E todo dia, toda hora, essas pessoas estão fazendo esses processos, tá? Então, é crucial para escutar o que ele deseja de nós e assim realizar a sua vontade nessa realidade. Então, é assim a gente vai colocar aquilo que Deus quer que a gente faça aqui nessa verdade. Então, a gente vai descobrir qual é o nosso propósito, a nossa motivação, e a gente vai colocar aqui nessa realidade. Principalmente a vibração do amor, né? Essas frequências mais evoluídas. Entende, pessoal? Não tem o que fazer, pessoal. Me diga aí, qual é o caminho que você quer? É o caminho de ir para algum grupo desses daí? Qual é o grupo aí que você quer que eu vá? Entende, pessoal? Eu tô aqui explicando já isso há muito tempo, tá? Quem já está um pouco mais, ele já está entendendo o que eu estou falando. Mas aqueles novos aí vai ter um pouco de dificuldade. Mas é isso, persevere. Vai escutando. Vá pesquisando as coisas que eu estou falando. Se você está interessado, né? Nessas coisas espirituais. Aí ele fala, assim realizar a sua vontade nessa realidade. Deus deseja a nossa felicidade, né? Então Deus deseja que a gente entre nessa felicidade, que é uma vibração que vem dele. Felicidade está em Deus, tá, pessoal? Ele fala, Deus deseja a nossa felicidade. É por isso que devemos sempre nos perguntar e avaliar se estamos verdadeiramente segundo o seu caminho. Então, por isso que a gente tem que se avaliar. Será que eu estou na vibração, na frequência, no caminho que a espiritualidade quer que eu esteja? Você tem que fazer essa pergunta, né, eu, pessoal? Tá? Não é eu que vou fazer. Você tem que fazer isso. É a autoanálise, né? Para ver se você está no caminho que Deus verdadeiramente preparou para que a gente andasse. Ou você está desviado? Porque se você se desviar tanto, tá? E Deus colocou um propósito, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai tirar você do corpo, vai acontecer um EQM, vai para acordar você, acordar a sua consciência. E às vezes por isso que tem muitas pessoas passando por isso, tá? Essas experiências espirituais, que é saída do corpo, né? Como aconteceu comigo, tá? EQM, outros sofrem EQM, outros morrem, tá? Acontece, às vezes, acidente, a coisa, a pessoa vai fazer cirurgia, morre ali, mas depois aí volta para o corpo de novo, mas já volta diferente. Porque ela viu coisa lá no mundo espirituais, tá? Que fez com que a consciência dessa ela acordasse para a vida, tá? Então, por isso que às vezes a espiritualidade faz isso, porque tem pessoas que estão tão enterradas aqui na matrix, no ego dela aqui no sistema, que a espiritualidade precisa fazer alguma coisa. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava tão desviado do meu propósito. Eu digo, a espiritualidade, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa. Tira esse cara do corpo aí. Senão ele vai se perder aqui nessa realidade. Senão eu já tinha feito besteira, pessoal. Essa é a verdade, tá? Eu não escondo nada de você, então sou sincero. Isso é a verdade, eu ia me perder mesmo. Ia estar praticando coisa aí, ia me perder nessa vida, né? Perdendo a oportunidade de eu fazer aquele meu propósito. Então, o que é que a espiritualidade? Está na hora, tira o cara aí. Pá! Tirar do corpo, ele ver o mundo espiritual, para ele tomar um susto, alguma coisa tem que acontecer. Entende, pessoal?
E às vezes isso está acontecendo com muitas vidas de muitas pessoas, tá, pessoal? Então, ele fala: é por isso que devemos sempre nos perguntar e avaliar se estamos verdadeiramente segundo o seu caminho. Então, se estamos nesse caminho espiritual da nossa consciência. Então, temos sempre que nos perguntar, né? Temos que olhar a frequência para ver se a gente não se desvia. Isso, tá? Os pastores deviam estar fazendo, tá, pessoal? Mas ele nem está aí, ele está tão iludido pelo dinheiro, pela posição que a maioria vocês colocaram essas pessoas aí, tá? E elas se desviaram espiritualmente. A maioria, tá? São poucos aí ainda que mantêm ainda uma consciência, uma vibração no caminho da verdade. São poucos, tá, pessoal? Mas a maioria estão tudo desviado. E a maioria vocês estão seguindo esses líderes aí, tá? De vários grupos, tá, pessoal? Não é só evangélico não, tá? De vários, tá? Aí ele fala, assim esse questionamento e é atenção às inspirações divinas. Devemos estar presente em nosso cotidiano. Então, o que é que ele fala? Ele fala, então, assim esse questionamento tem que estar na atenção, né, na inspiração divina, deve estar presente no nosso cotidiano, e tem que estar na nossa vida, a gente sempre questionando várias coisas, para ver se a gente está na verdade. Para ver se a consciência, a nossa consciência está evoluindo, está crescendo, está melhorando como pessoa. Então, pessoal, façam uma avaliação agora, vocês que estão aqui assiduamente no meu vídeo. Façam uma avaliação se vocês estão evoluindo consciencial, estão melhorando como pessoa. Você já melhorou, já sente uma paz, já sente uma alegria, você já está melhorando como pessoa, é mais calma, né? Você não vai mais para lugares agitados. Então, pessoal, façam uma avaliação agora. Vocês melhoraram ou pioraram? Pode colocar aí, não, piorei, moço. Piorou? É isso aí. Então, vai chegar a melhora para você, tá? Espero que chegue a melhora para você. Você dê abertura para que o trabalho Deus possa fazer na sua alma, no seu ser. Tá, pessoal? Entende? Então, vocês melhoraram? Vocês estão colocando no presente essas inspirações divinas? Porque aqui são inspirações divinas que eu estou trazendo, né? Então, estamos colocando agora no presente, no nosso cotidiano. Estamos estudando essas coisas, tá? É isso. Aí o que mais? Mas ganha uma importância ainda maior quando estamos diante de uma decisão do nosso propósito de vida e vocação de nosso chamado espiritual. Então, essas aspirações divinas ganha mais importância, né, mais força, ainda maior quando estamos diante de uma decisão do nosso propósito. Então, quando você vai ter que tomar a decisão para você entrar no seu propósito de vida. Isso é muito importante. Então, veja como a gente trabalhar a espiritualidade é muito importante para que a gente tome a decisão do nosso propósito de vida e vocação de nosso chamado espiritual. Então, porque esse propósito de vida é a nossa vocação, aquilo que a gente veio fazer, é o nosso chamado espiritual. Na hora que ele chama a gente, é para a gente entrar nessa vocação do nosso propósito de vida. Então, é uma decisão que você tem que tomar. Então, você tem que estar consciente disso. Não está sendo enganado, como a maioria das religiões estão fazendo com você. Por isso que aqui eu passo conhecimento. Aqui não tem
Não tem assim, não vou passar isso para. Eu passo conhecimento para que você esteja consciente e tome a sua decisão. Espere que seja para o bem. Porque o nosso livre-arbítrio é só isso. É só tomar decisões a cada dia que a gente está aqui de fazer o bem ou o mal. Né? Qual a pila que você escolhe? Qual é a pila, então? Qual é a decisão que você quer tomar? Do bem ou do mal? Então, é o que o filme dá. Né? A gente tem que escolher, pessoal. Tá? Todo dia que a gente acorda, a gente está escolhendo algum lado, alguma vibração para a gente estar vibrando. É isso. Então, esse silêncio vai trazer esse questionamento, essas aspirações, para que a gente, né, tome essa decisão e a nossa decisão seja em relação ao nosso chamado espiritual, né? A nossa vocação, que é o nosso propósito de vida. Tá bom, pessoal? Agora eu vou marcar aqui. A gente está na terceira, né? Quarta parte. Então, vamos marcar aqui a quarta parte, porque já chegou ali 60 minutos só de música tocando aí no seu ouvido. Espero que essa música faça você estar num bom equilíbrio, numa boa vibração, tá, pessoal? Então vamos continuar essa novela da vida real, da espiritualidade. Vamos continuar, vamos para a quarta parte, tá, pessoal? Amanhã, né, se Deus e essa espiritualidade permitir, né, pessoal, que a gente tenha saúde aqui, vida, tenha aqui nessa realidade, a gente vai estar aqui. Eu vou estar aqui gravando aí essa quarta parte, tá? É isso, é tudo a permissão dele, tá? Tudo tem que ser pela permissão dele, tá bom? É agradecer a vocês aí novos, tá? Vocês novos estão comentando, pessoas até estão comentando também dos vídeos que eu tô gravando aí, tocando o violão, a música, tá? Obrigado, pessoal, tá? Obrigado pelo carinho, tá? Eu vi gente soltando beijo aí que gostou da música, tá? É isso, é para vocês gostarem, se alegrarem, tá? Entrar numa frequência boa. Me soltando um beijinho aí. Obrigado pelo carinho, tá, pessoal? Mas vamos continuar, tá? Nessa frequência de fazer o bem. Eu estou aqui com minha dificuldade, continuando a transmitir uma boa frequência para vocês, tá? Expandir a sua consciência, tá? Então, agradecer a vocês novos, né? Agradecer as pessoas que estão ajudando aí, tá? Seja de toda qualquer forma, né? Vocês que estão aí quietinho, mas tá em silêncio, orando pela minha vida, né? Mandando boa energia, também já é uma ajuda, tá, pessoal? Obrigado aí, tá? Agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!